Olá, hoje nós veremos a 15ª aula do curso de Arquitetura e Projeto de Sistemas 2. A aula de hoje é sobre componentes, e os tópicos que nós vamos abordar na aula de hoje são ativos reutilizáveis versus componentes, interfaces, desenvolvimento baseado em componentes versus orientação a objetos, reutilização no desenvolvimento baseado em componentes, customização de componentes e, finalmente, restrições no desenvolvimento baseado em componentes. Bom, a ideia de se fazer reutilização de software e, de certa forma, lidar com o software na forma de componentes surgiu em 1969, um pesquisador chamado McElroy. Esse pesquisador, numa conferência, levantou a primeira possibilidade de se construir software a partir de partes pré-fabricadas, juntando essas partes e aí sim fazendo aplicações. Naquele momento, quando foi definida essa primeira ideia de componentização em software, um componente era basicamente rotinas de código. Então a ideia era se pegar rotinas existentes e reutilizar essas rotinas em outras aplicações. Um outro ponto muito importante também é que naquele momento os domínios que se pensava em fazer reutilização de software eram domínios de infraestrutura, ou seja, eram domínios que dão apoio a qualquer tipo de software. Então alguns exemplos desses domínios são rotinas de aproximação numérica, ou seja, independente de qual tipo de software a pessoa está fazendo, pode ser necessário usar rotinas de aproximação numérica, seja para um software para medicina, seja para um software para engenharia. Então é um tipo de rotina, de componente reutilizável que serve para todos os tipos de software. Conversão de entrada e saída, geometria 2D, 3D, processamento de texto, persistência. Então, domínio de infraestrutura que apoia a todos os tipos de software. Bom, hoje em dia a coisa mudou bastante. De 69 para cá, a gente começou a enxergar que a reutilização poderia se dar em vários níveis de abstração e a gente incorporou a ideia que era componentes naquela época como sendo ativos reutilizáveis. Ou seja, tudo que é passível de reutilização é um ativo reutilizável. E esse ativo reutilizável pode ser desde conhecimento, documentos que foram feitos durante o projeto, pode ser código, podem ser modelos e assim por diante. Então a gente tem uma diversidade de ativos reutilizáveis. E o que era chamado componente naquela época, que acabou virando essa ideia do ativo reutilizável, hoje tem um significado muito mais forte. Ou seja, um componente para a gente hoje segue um conjunto de restrições que naquela época não existiam. Então vamos a essas restrições. Primeiro, ela tem que ser uma unidade de composição autocontida. O que a gente quer dizer com isso? A gente está querendo frisar a questão do encapsulamento. A ideia é que um componente por si só deve agregar valor para a aplicação ou para o nosso cliente. Ele tem que estar fazendo alguma coisa de forma autocontida. Não quer dizer que ele não possa depender de ninguém. Quer dizer que as dependências que ele tem têm que ser feitas de forma explícita através de interfaces. Então, o componente ele ganha uma granularidade muito maior do que a gente teria no caso de uma rotina e possivelmente obteria se a gente olhasse para um objeto ou para uma classe em orientação a objetos. A ideia da classe é a classe conversar com outras classes, colaborar com outras classes para atender a funcionalidade do cliente. Já no caso do componente, o componente tem que ser autocontido, ou seja, ele atende sozinho, mesmo que dependa de alguém através de interface, as necessidades do cliente sob uma determinada perspectiva. Além disso, o componente tem que ter interfaces bem definidas, ou seja, ele é um elemento autocontido, encapsulado, e ele pode depender de outros elementos, só que essa dependência é explícita através de interfaces. Então a gente sabe exatamente em que aspectos um componente depende de outros elementos. Além disso, esse componente provê para o resto do mundo, para as aplicações, um conjunto de funcionalidades. Essas funcionalidades também têm que ser descritas através de interface. Então, basicamente, o componente é um elemento onde ele descreve de forma clara e precisa quais são as dependências através das interfaces e ele descreve de forma clara e precisa quais são as funcionalidades que ele provê também através das interfaces. A interface ela trabalha aqui com aquela semântica de contrato que a gente já discutiu. Ou seja, não basta a gente fazer um componente e não testar esse componente, não ter documentação
seja do ponto de vista da construção, seja do ponto de vista do uso, o manual de uso daquele componente, que aquele componente não vai ser útil. Então é importante a gente sempre se preocupar com esses aspectos. Um componente normalmente tem um alto grau de maturidade, porque ele passou por testes, e além disso ele está sendo reutilizado em vários clientes. Então a tendência é ele ganhar uma qualidade muito alta com o passar do tempo. E ele tem um conjunto de documentações que apoiam a tarefa de reutilização do componente. Outro aspecto é que ele é especificado em diferentes níveis, ou seja, abstração. Um componente ele não é necessariamente código, igual era aquele componente em 1969. Hoje em dia a gente pode ter um componente que vai desde o binário, desde o serviço em execução, até a especificação de alto nível, com modelos de classe, modelos de caso de uso. A ideia é que o componente reúna todos esses níveis de abstração. Então, quando a gente reutiliza um componente, por exemplo, que faz conversão de moedas, a gente espera encontrar nesse componente, desde a documentação de alto nível, explicando como é que se dá um processo de conversão de moeda, passando pelos diagramas de projeto e assim por diante, até chegar no componente propriamente dito, que pode ser um executável, um binário, que vai prover a funcionalidade de conversão de moeda. Então, a ideia de componente saiu de código e passou a ser uma coisa mais ampla. E, além disso, ele obedece a restrições. Essas restrições podem vir tanto da arquitetura quanto da plataforma. E a gente vai discutir mais à frente quais são essas restrições, como é que elas se dão no contexto do desenvolvimento baseado em componente. Um outro ponto importante para diferenciar do que era em 1969 para o que é hoje, como eu disse, lá em 1969 o domínio era de infraestrutura. Os componentes eram componentes que a gente chama horizontais. Eles apoiam a todos os tipos de software. Hoje em dia a gente está tentando caminhar, além de ter os de infraestrutura, para um conjunto de componentes que apoiam o negócio propriamente dito, que a gente chama de reutilização vertical, porque apoiam a segmentos de mercados próprios. Então, no caso, por exemplo, de uma área, de um domínio de telecomunicações, a gente espera encontrar um componente que saiba, por exemplo, fazer um cálculo relacionado à interferência em telecomunicações. Quer dizer, ele é útil só para aquele domínio. Possivelmente ele não vai ser útil para um domínio de medicina, só que para o domínio de telecomunicações ele vai ser muito útil. Então a ideia de lá para cá evoluiu não só a ter aqueles componentes que apoiam a todos os domínios, mas também ter componentes específicos para domínios próprios, um componente para medicina, um componente para telecomunicações e assim por diante. Bom, e como vocês viram, um dos pontos-chave da questão do componente é a interface. O componente se difere daquela visão inicial da rotina de código, porque agora ele tem um conjunto de interfaces com que ele fala com o resto do mundo, seja requisitando funcionalidades, seja provendo funcionalidades. Mas, afinal, o que são interfaces? Então, existe uma definição que fala que uma interface é um conjunto de operações que podem ser invocadas por um cliente. Então, é basicamente o que a gente já está acostumado a ver em Java, a ideia é mais ou menos a mesma, quando a gente pensa em O, em um ML, aquela interface com um conjunto de operações, só que essa interface vai exercer papéis diferenciados, dependendo se ela está servindo para requisitar alguma coisa que o componente precisa para funcionar, ou se ela está servindo para prover as funcionalidades do componente para o resto do sistema. Ponto importante é que a interface tem que ser especificada na forma contratual. É importante a gente saber exatamente o que aquela interface especifica, então a gente tem que trabalhar na semântica da interface. Quanto mais claro for essa especificação, mais fácil vai ser a reutilização. Se a gente tiver uma interface pobre em semântica e pobre em especificação, vai ser muito difícil saber o que aquele componente está provendo para a gente através da interface. A interface ela é um mecanismo, como eu disse, fundamental para a gente saber como é que esse componente se conecta com os outros componentes. Então, basicamente, enquanto na UML, enquanto na orientação a objetos, a gente tinha um conjunto de classes onde uma classe dependia diretamente da outra, num ambiente de desenvolvimento baseado em componente, a gente não espera ter esse tipo de dependência direta. Então, a gente vai ter vários componentes, onde uns componentes dependem dos outros através dessa camada intermediária que é a interface. Isso vai facilitar, por exemplo, a gente conseguir substituir componentes no futuro, porque não existe uma ligação direta entre dois ou mais componentes. Então, basicamente, a mesma interface pode ser interpretada sob diferentes pontos de vista em função dos componentes que estão associados a essa interface. Por quê? Porque um determinado componente pode prover as funcionalidades que estão descritas na interface. Por outro lado, um outro componente pode requerer essas funcionalidades para funcionar. Então, uma mesma interface, dependendo da perspectiva, ela pode ser uma interface provida,
por um componente ou uma interface requerida por outro componente. E um ponto também muito importante, apesar de a gente diagramar essa ligação entre os componentes através da interface como se eles realmente se ligassem diretamente através da interface, em muitos casos a infraestrutura intermedia a comunicação entre os componentes. Ou seja, o componente A depende de uma interface X, o componente B provê a interface X. Só que, por exemplo, se A e B estão de forma distribuída, ou seja, A aqui no Brasil e B lá nos Estados Unidos, tem que ter alguém no meio do caminho para fazer a ligação entre A e B através dessa interface. E quem faz essa ligação é a infraestrutura. No momento que A, que depende da interface X, chamar essa interface, a infraestrutura vai delegar essa chamada para o componente B que está lá nos Estados Unidos, vai receber o retorno e vai devolver para o A. Então ela serve como um mecanismo de ligação entre esses vários componentes. Bom, nessa figurinha a gente tenta mostrar essa questão da percepção de diferentes usos de um determinado componente. A gente colocou um carro no centro dessa figura e a gente botou duas pessoas examinando esse carro. E pessoas com intuitos diferentes querem examinar esse carro sob dimensões diferentes. A gente tem no lado esquerdo, possivelmente, um vendedor de carro que está preocupado em saber quanto que esse carro vale. Então ele vai olhar o carro em vários aspectos, basicamente querendo saber quanto que ele vai cobrar por aquele carro, quanto ele está disposto a pagar pelo carro, que é num cenário de negociação de compra e venda de carro. Já do lado direito da figura, a gente tem uma outra pessoa olhando para o carro, mas muito mais interessado no motor do carro. É, por exemplo, um colecionador e que ele está querendo saber se aquele carro está em bom estado para ele comprar e colecionar. A questão do valor do carro não é o principal fator de observação para essa pessoa que está do lado direito. Esse mesmo cenário acontece com as nossas interfaces. A gente tem um conjunto de interfaces providas e requeridas no nosso sistema e a gente tem um terceiro tipo de interface que são interfaces de configuração. Para que serve cada uma dessas interfaces? Como eu disse anteriormente, a interface requerida é um conjunto de funcionalidades que aquele componente precisa para funcionar. Então, o componente A requer uma interface X, alguém tem que estar provendo as funcionalidades descritas em X, e só quando alguém fornecer essas funcionalidades que A consegue funcionar. Por outro lado, se o componente A fornece uma interface provida do componente A, é uma interface Z, a gente sabe que se A está funcionando, ele consegue fornecer as funcionalidades descritas em Z. E tem um terceiro tipo de interface, que é de configuração, vamos chamar de Y. Então, se o componente A tem uma interface Y de configuração, significa que a aplicação pode conversar através de Y para configurar o componente A. Não é nem uma questão de prover funcionalidades, nem uma questão de requerer funcionalidades. É um nível diferente, um nível de configuração, onde a aplicação pode determinar como esse componente A deve funcionar. Se a gente pensar num exemplo concreto para fixar esse conceito de interface de configuração, se a gente tiver, por exemplo, um componente responsável por fazer a conversão de dinheiro, a interface de configuração pode servir para a gente estabelecer qual é a relação entre as moedas, ou pode servir para a gente estabelecer quais moedas que esse componente deve operar. Quer dizer, ele não está fazendo a função principal dele, que é a conversão em si, mas ele permite com que a gente configure ele através dessa interface de configuração. Bom, nessa figura a gente tem um exemplo, tentando ser bastante didático e mostrar como é que esses elementos se relacionam. O elemento principal é a aplicação, que é o grande quadrado. Essa aplicação, por exemplo, é composta por três componentes: componente A, componente B e componente C. E esses componentes estão se relacionando através das interfaces, que são essas bolinhas que aparecem na figura. Se a gente pegar o componente B para analisar, a gente percebe que a bolinha superior a B significa uma interface de configuração de B. Essa interface de configuração é acessada direta pela aplicação. Se a gente olhar, tem uma linha ligando a aplicação com essa interface, onde a aplicação determina como que o componente B deve se comportar dentro da aplicação. Depois desse passo de configuração, a gente pode analisar mais duas interfaces de B. A interface que está à direita de B é uma interface provida por B. Reparem que tem uma linha ligando direto a interface com B. E são um conjunto de funcionalidades que B fornece para o resto do sistema. No caso, quem está usando essas funcionalidades é o componente A. E se a gente olhar para a interface abaixo de B, é uma interface requerida por B. Tem uma setinha de B para essa interface. Isso demonstra que para B poder funcionar, ele precisa que alguém forneça as funcionalidades
que são descritas nessa interface. E quem está fornecendo nessa figura é o componente C, porque ele está ligado diretamente à interface. Então, essa figura tenta mostrar como que um componente pode se relacionar com a aplicação e com os outros componentes através de suas interfaces. A interface de cima é de configuração, ela não está relacionada às funcionalidades do componente, mas sim como o componente deve se comportar em tempo de execução. E quem normalmente atua em cima dessa interface é a aplicação como um todo. E as outras duas interfaces são as interfaces relacionadas à funcionalidade do componente, onde ela provê serviços para o resto do sistema e requer serviços do resto do sistema. Bom, e quando a gente começa a pensar em projeto de interface, a gente percebe que a gente cai numa situação de dilema. O quanto específicas ou o quanto genéricas devem ser as nossas interfaces. E aqui a gente tenta discutir um pouquinho para dar para vocês um pouquinho da ideia de o quanto específica ou genérica deve ser durante um projeto de interface. Primeiro ponto, se a gente pensar em interfaces muito específicas, a gente possivelmente não vai conseguir fazer muito reuso do componente. Por quê? Porque ele está muito voltado a uma solução de alguma tecnologia que já existia. Então, dois exemplos que a gente coloca aqui. Por exemplo, se a gente cria uma interface para falar com o Google através de web service. Se a gente faz isso, a gente está preso à forma que o Google fornece serviços web para a gente. Então, se amanhã a gente quiser parar de falar com o Google e passar a falar com o Yahoo, a gente não vai poder usar a mesma interface porque o Yahoo fornece esses serviços de outra forma. A gente vai ter que, de alguma forma, adaptar essa interface. Além disso, um outro exemplo é a conexão por RMI. RMI são métodos fornecidos de forma remota por outras aplicações. Ou seja, esses métodos já têm uma assinatura pré-determinada. Então, se a gente cria uma interface para falar com esses métodos, possivelmente a gente vai estar sempre dependente dessa outra aplicação. A gente não vai conseguir substituir com facilidade a aplicação, porque nossa interface é muito específica. Ela vai estar chamando um método específico nessa aplicação. O outro cenário que a gente pode analisar é pensar em interfaces muito genéricas. Então, o que seriam interfaces muito genéricas? São interfaces onde os métodos são padrões extremamente genéricos e a gente acaba sobrecarregando o protocolo de comunicação. Para a gente poder fazer essa generalidade na interface, a gente normalmente acaba colocando algum nível de... Por exemplo, a gente consegue se conectar com qualquer banco de dados. Só que, por outro lado, a gente sobrecarregou o protocolo, que é o SQL. A interface ODBC, ela só garante que a gente consiga conectar com o banco e consiga passar comandos SQL para o banco. Só que esses comandos SQL são relativamente complexos e é esse protocolo sobrecarregado que eu estou discutindo. Se a gente imaginar que a gente usa um SQL padrão, teoricamente a gente poderia substituir o banco porque a gente está se conectando com o banco através de uma interface genérica e bem definida, que é o ODBC. Por outro lado, se a gente estiver conectando com um determinado banco de dados e a gente começar a usar características próprias de SQL desse banco de dados, a gente, apesar de estar usando uma interface genérica, não vai conseguir substituir o banco de dados com facilidade. Porque a gente tem uma dependência para uma interface genérica, mas a gente tem uma dependência para um protocolo específico, que é um dialeto do SQL para aquele banco de dados específico. Então, uma analogia que dá para a gente fazer aqui também é a questão de interface de hardware para conexão de componentes. Se vocês repararem, as interfaces de hardware são sempre genéricas. Então, se a gente abre um computador, a gente vê a interface PCI, a gente vê a interface AGP, USB e assim por diante. São interfaces genéricas e a responsabilidade da conexão em si cai para o protocolo. Então, não basta a gente ligar no USB um aparelho e achar que vai funcionar. Vai funcionar se a gente tiver o driver adequado para aquele aparelho, ou seja, se a gente estiver falando o protocolo correto que aquele aparelho está esperando falar. Então, a mesma coisa vai acontecer com software, a gente vai ter esse dilema entre interfaces genéricas e interfaces específicas. A específica, de um ponto de vista, é mais fácil, porque a gente vai estar falando exatamente a língua daquele componente. Por outro lado, a genérica ela tende a facilitar a reutilização, mas a gente tem que se preocupar em estar usando protocolos padrões, senão a gente não vai conseguir fazer essa reutilização com facilidade. Bom, aqui a gente tem um outro cenário, que é a forma com que dois componentes se relacionam. A gente pode ter, por exemplo, um relacionamento através de interface requerida. É esse caso da esquerda, a gente tem um componente A que ele requer uma interface para funcionar.
essa interface é provida pelo componente B. Só que quando a gente entregar para o nosso cliente o componente A, o componente B não vai junto, ou seja, só vai a dependência para uma interface que alguém implemente. E no segundo caso, a gente tem dentro da arquitetura interna do componente A, o componente B, sendo parte dessa arquitetura. Então, quando a gente colocar o A em produção, a gente não precisa que um B seja adicionado para o A funcionar. Por quê? Porque o A tem o B dentro da arquitetura interna. Nos próximos slides a gente vai discutir como é que se dão essas duas abordagens. Bom, o primeiro ponto é a interface requerida como forma de relacionamento entre componentes. Então, a gente tem um componente A que requer uma interface. Qual é a vantagem disso? Existem algumas. A primeira vantagem é que, do ponto de vista de produção, o custo de produção não vai incluir o componente B. Porque a gente só vai falar que a gente precisa de um componente B para funcionar, desde que aquele componente B siga determinada interface, só que a gente não provê isso para o nosso cliente. Então, a tendência é o custo de produção do software ficar mais barato, o custo de produção desse componente A ficar mais barato quando a gente for cobrar do cliente. Um outro ponto importante é que, na hora que a gente for implantar o componente A no ambiente de produção, é importante que exista um componente que forneça aquela interface requerida por A. Por exemplo, esse componente B que a gente está citando. E do ponto de vista de manutenção, se der algum problema nesse componente B, o próprio cliente pode substituir esse componente B por um outro qualquer que atenda aquela interface requerida por A. Então, basicamente, a gente está transferindo o custo para o cliente, porque ele vai ter que comprar o componente A, e a gente está deixando o cliente escolher qual que é o componente A que ele deseja. Então, se a gente pensar aqui numa situação de computação para fazer um comparativo, é uma situação onde a gente faz uma aplicação que depende de um banco de dados. Só que a gente não dá o banco de dados para o cliente. A gente fala para o cliente que ele deve ter um banco de dados na máquina para a aplicação funcionar. E ele vai ter a opção de comprar um banco de dados comercial mais parrudo, ou utilizar um banco de dados open source, ou comprar um banco de dados um pouco mais leve, mas ele vai decidir em função do cenário dele. E a gente fornece a aplicação que depende desse banco de dados. Uma outra analogia é se a gente pensar num computador com uma placa-mãe sem vídeo on-board. Então, basicamente, ele tem um slot AGP, que a gente vai ter que colocar o vídeo, só que se a gente comprar aquela placa-mãe e não comprar o vídeo, a placa-mãe não vai funcionar. Então, a gente tem que, por fora, comprar a placa de vídeo que a gente acha que é a mais indicada para a gente e colocar nessa placa-mãe. A partir desse momento, a placa-mãe vai funcionar de forma correta. Bom, o outro cenário de relacionamento é o relacionamento via subcomponente. Nesse caso, o componente A tem dentro dele o componente B. Do ponto de vista de custo de produção de A, o custo pode aumentar se esse componente B for caro. Esse custo, de alguma forma, vai estar agregado ao componente A, porque o componente A já sai com o componente B dentro dele. Por outro lado, na hora que a gente for implantar no cliente, o cliente não precisa ter outros componentes para atender a A, porque o A já tem dentro dele o componente B. Se, por alguma razão, o componente B não for de agrado do cliente, ele não pode substituir, porque é parte integrante da arquitetura do componente A. Não é uma dependência através de uma interface requerida. E se a gente pensar em analogias para isso, no caso da aplicação, é como se fosse um JBoss ou um Subversion, que são sistemas que têm internamente um banco de dados. Então, quando a gente faz o deploy, a gente coloca em ambiente de produção um Subversion, a gente não precisa colocar um banco de dados externo, porque internamente ele já vem com um banco de dados. E se a gente fizer analogia para hardware, é um cenário onde a placa-mãe tem vídeo on-board, ou seja, na hora que a gente compra aquela placa-mãe, a gente não precisa comprar uma placa de vídeo extra, porque ela já tem a placa de vídeo dentro dela. Então, é muito similar à situação de hardware, à situação de software que a gente se encontra. A gente pode fazer uma arquitetura de componentes, onde o componente depende, através de interface requerida, de outros componentes, ou esse componente tem os outros componentes dentro da sua arquitetura interna. Bom, um outro ponto que é importante a gente tocar, até porque esse curso até então a gente foi discutindo a orientação a objeto, o projeto orientado a objeto, e agora a gente tem que ver como é que se dá essa questão de componentes num cenário de orientação a objetos. Então, o primeiro ponto é, como é que é a reutilização de software em orientação a objetos? A gente viu durante o curso padrões. Padrões eram aquelas pérolas de conhecimento que a gente consegue reutilizar na hora de fazer um projeto de software.
Então, de certa forma, a gente está reutilizando conhecimento quando a gente olha para um padrão, a gente está reutilizando um pouco de estrutura, um mecanismo de compor objetos e assim por diante. A gente olhou para frameworks. Frameworks são estruturas pré-definidas com alguns pontos de variação, onde quando a gente vai fazer um sistema, a gente preenche esses pontos de variação e já tem um conjunto de funcionalidades providas que vem junto com esse framework. Também tem um certo grau de reutilização. A gente está reutilizando, de certa forma, uma arquitetura inteira no momento que a gente preenche essas lacunas do framework. Agora, se a gente olhar para os objetos, será que os objetos são reutilizáveis? Porque o elemento principal da orientação a objetos são os objetos. Só que será que é possível a gente pegar um objeto do sistema e reutilizar em outro? Então, os pontos que a gente queria levantar em relação à reutilização do objeto são, primeiro, granularidade é muito fina. O que a gente está querendo dizer? Um objeto sozinho normalmente não faz muita coisa. E essa é a ideia do projeto orientado a objetos. É a gente distribuir a responsabilidade para que os vários objetos colaborem e façam as necessidades do cliente. Então, um objeto sozinho tende a não fazer mesmo muita coisa. Isso atrapalha o reuso, porque para esse objeto funcionar, ele vai precisar de levar junto com ele um conjunto muito grande de outros objetos, que está totalmente relacionado com o fato do objeto não ser autocontido. Se ele fosse autocontido, ele por si só bastaria. Como ele não é, ele precisa de outros objetos para funcionar. E um outro ponto importante é a estrutura de herança. No momento que um objeto herda de alguém, necessariamente ele precisa desse alguém para funcionar. Então, no caso, se a gente tem uma estrutura de herança para object em Java, onde todos os objetos Java herdam de object, a gente está automaticamente ligando o nosso objeto à linguagem Java, e a gente não consegue reutilizar fora de um cenário de Java. A ideia de componentes é quebrar um pouquinho todas essas dependências, a gente passar a conseguir reutilizar um componente sem que a gente tenha que levar junto outros componentes. A gente tem dependências bem delimitadas, então a gente não precisa levar os outros, desde que a gente tenha outros componentes que atendam aquelas interfaces. Além disso, os componentes são autocontidos e eles não sofrem a questão da herança. Ou seja, a gente consegue pegar um componente feito numa linguagem X e fazer ele interagir com componentes feitos em linguagem Y, porque eles não trazem uma dependência forte em relação à linguagem que eles foram implementados para a arquitetura como um todo. Bom, e um outro ponto importante é que os métodos de desenvolvimento orientado a objeto, eles não pregam a reutilização como um alicerce principal para o desenvolvimento. Ou seja, o que eles vendem desde o início é que você parte de um diagrama em branco e começa a fazer esse diagrama da sua arquitetura. Eles não trazem muito a ideia de que o primeiro passo seria pensar em reutilizar e depois fazer o que não é possível ser reutilizado. Enquanto no DBC a gente tem isso desde o início. Bom, algumas características, então, chaves do DBC. É importante vocês enxergarem que o DBC é uma outra tecnologia. A gente tem relações com orientação a objetos, vocês vão ver mais para frente. Só que ela é uma tecnologia própria que tem características próprias. A primeira questão do DBC, que é bastante interessante, é o controle sobre a complexidade. Ou seja, como a gente está dividindo o nosso sistema em partes que são autocontidas, têm uma granularidade maior e têm uma dependência muito bem controlada através de interfaces, a gente consegue dividir a complexidade do desenvolvimento de software. Tratar cada uma dessas partes individualmente e, no final, ter um sistema complexo, que tem tudo a ver com a ideia de dividir para conquistar, né? Ter partes e trabalhar em cada uma dessas partes. O outro ponto importante do componente é a capacidade de substituição. No momento que a gente tem um sistema baseado em componentes, a gente consegue identificar componentes que têm um desempenho ruim ou que, por alguma razão, não está atendendo aos nossos requisitos, e substituir esse componente por um novo componente, desde que o novo atenda às interfaces que o antigo estava atendendo. Capacidade de configuração. Se a gente tem uma mesma interface requerida pelo resto do sistema, onde eu tenho mais de um componente que provê essa interface, seria possível configurar o meu sistema escolhendo um desses componentes. Então, a gente passa a ter a capacidade de poder, além de substituir, escolher em tempo de execução qual dos componentes que a gente quer que trabalhe para responder a uma determinada interface. E a gente tem vários métodos com ênfase no desenvolvimento baseado em componentes, pensando na reutilização de software, que são, por exemplo, o UML Components, Catalyst e Cobra. No contexto dessa aula, a gente não vai discutir esses métodos, que está fora do escopo do curso, mas existem diversos métodos que colocam a reutilização de software como o elemento número 1 no desenvolvimento de software.
Bom, outro ponto interessante é a questão da UML. A UML também provê para a gente mecanismos para modelagem de componentes, da mesma forma que ela provê para a gente mecanismos para modelagem de sistemas orientados a objeto. E aqui a gente tem algumas figurinhas mostrando esses mecanismos. Na parte de cima, a gente tem um componente chamado Order, ele tem interfaces providas, que são Item Allocation e Tracking, e ele tem interfaces requeridas, que são Person, Invoice e Orderable Item. Quer dizer, ele tem uma estrutura onde a gente define o que é o componente, a gente mostra todas as interfaces requeridas dele, que são essas interfaces com uma espécie de meia-lua aberta, ela mostra a ideia de um conector, onde ela precisa de uma bola para poder se conectar, são as requeridas, e as interfaces providas são as bolas, onde eles estão ligados diretamente. Então, eles estão provendo funcionalidade para o resto do sistema. E esse componente pode ser detalhado, a gente pode observar isso na parte de baixo da figura, onde tem uma interface requerida, que é Person, ela está conectada a uma porta na fronteira do componente, e internamente a gente tem uma classe, que é esse Line Item, que atende a essa interface requerida. Então a gente consegue ter um projeto orientado a objetos dentro do componente e especificar como que o mundo externo, ou seja, as interfaces, se conectam com o mundo interno, que são as classes que estão detalhando esse componente. Bom, essa figura mostra exatamente isso, que a gente pode internamente a um componente fazer um projeto orientado a objeto que descreva as classes que colaboram a fim de prover as funcionalidades do componente. Se a gente esquecer a parte interna do componente, a gente vê que o componente é basicamente interfaces providas e requeridas. Só que essas interfaces providas e requeridas se ligam a classes internas que fazem o processamento do componente. Um ponto que é muito importante vocês notarem é o seguinte: o componente não é necessariamente projetado internamente com orientação a objeto. A gente pode usar, por exemplo, COBOL, a gente pode usar tecnologias até mais antigas para implementar um determinado componente. O que importa para o componente é que ele tem uma arquitetura interna que é implementado com alguma tecnologia, só que ele se conecta com outros componentes através da infraestrutura. Então é possível a gente ter um cenário onde diferentes componentes são implementados internamente com diferentes tecnologias e eles se conectam e colaboram para fazer uma determinada funcionalidade. Nesse exemplo específico, a gente está usando o UML para projetar a arquitetura interna do componente. A gente está usando orientação a objetos para fazer essa arquitetura interna, e nesse caso o UML dá um apoio bastante interessante, onde a gente consegue descrever essa arquitetura interna através de um diagrama de classes dentro do próprio componente. Então, quando a gente está usando orientação a objetos para fazer o projeto interno do componente, a UML consegue fechar todo o ciclo, desde a definição do componente até a estrutura da arquitetura interna desse componente. Bom, vamos pensar agora como é que se dá a reutilização num cenário onde a gente faz desenvolvimento baseado em componentes. Bom, primeiro, um processo convencional, ou o equivalente a uma iteração do nosso processo unificado, pensando em desenvolvimento de software. A gente começa com alguma análise, depois um projeto arquitetural que tenta dar uma visão geral às grandes partes do sistema, depois um projeto detalhado, onde a gente especifica partes daquele projeto arquitetural maior, depois a codificação, que é o momento que a gente implementa o sistema, e finalmente a implantação do sistema. Quer dizer, essa estrutura pode se repetir várias vezes se a gente estiver num processo iterativo, mas é basicamente o que acontece em cada uma das iterações. A gente parte lá dos requisitos e chega até um sistema funcionando. Se a gente quisesse pensar num ambiente ideal de reutilização, a gente teria algo mais ou menos assim. Uma análise, para a gente entender quais são os requisitos, é importante, não tem como a gente reutilizar se a gente não souber o que a gente precisa, seguido de um projeto arquitetural, onde a gente vai elaborar quais são as principais partes desse nosso sistema em função da nossa análise, e após isso a busca por componentes, porque nosso projeto arquitetural nos daria as grandes partes do sistema, que são basicamente os componentes. Nesse momento a gente iria numa biblioteca, pegaria esses componentes, colocaria, compondo essa nossa arquitetura, que era cheia de lacunas, que a gente fez no projeto arquitetural, e pronto, nosso sistema está pronto, a gente implantaria o sistema e botaria em execução. A gente não precisaria codificar nada, a gente não precisaria fazer projeto detalhado de nada, e assim por diante. Só que esse processo é um processo ideal, mas não é um processo real.
Quais são os problemas que a gente encontra nesse nosso processo ideal com reutilização? Primeiro, nem todos os componentes são encontrados. Pensem na que a gente fez a análise, a gente só que esses componentes, que são esses pontos, componentes que a gente precisa, não necessariamente a gente vai encontrar na biblioteca. A gente vai procurar e não vai encontrar um componente que atenda àquela necessidade. Outra situação que pode acontecer é a gente procurar na nossa biblioteca e encontrar um componente parecido. Quer dizer, ele não atende exatamente aquela lacuna que a gente deixou na arquitetura. Mas se a gente modificar um pouquinho a nossa arquitetura, ele consegue entrar naquela lacuna que foi projetada para ele na arquitetura. Então a gente tem duas soluções para tratar esse problema. A primeira solução é adaptar a arquitetura. Ou seja, eu projetei uma arquitetura, eu necessito de um conjunto de componentes, só que os que eu encontro na biblioteca não são exatamente os que eu necessito. Então eu mudo a minha arquitetura para adequar aos componentes que eu já tinha na biblioteca. Uma outra solução é customizar o componente. Ao invés de eu mudar a minha arquitetura, eu vou pegar esse meu componente e vou mudar um pouquinho ele para ele passar a encaixar nessa nossa arquitetura. Isso lembra muito a ideia de um quebra-cabeças, né? A gente tem um quebra-cabeças que está parcialmente montado e tem várias peças faltando nesse quebra-cabeça, que são os componentes que estão na biblioteca. Só que essas peças não encaixam perfeitamente. Então, ou a gente reestrutura esse quebra-cabeça para ela entrar no lugar que ela encaixaria perfeitamente, ou a gente pega uma tesoura e recorta essa peça para ela passar a caber naquele lugar que a gente queria e colocar ela no lugar exato que a gente queria. Normalmente, as duas soluções acontecem no caso de desenvolvimento baseado em componentes. Elas acontecem em paralelo e a combinação das duas é que gera o sistema no final. Bom, essa figura então fecha aquele nosso processo, um processo um pouco mais realista com reutilização, onde a gente começa com a análise. Da análise a gente entra num projeto arquitetural para a gente ter ideia das partes do nosso sistema. Tendo essa ideia das partes do nosso sistema, a gente busca pelos componentes e a gente recupera os componentes que a gente acredita serem úteis para a gente para compor a arquitetura. Então a gente tem, num lado, uma arquitetura desejada e no outro lado, os componentes que já existem, reais. E aí a gente entra numa fase onde a gente adapta a arquitetura desejada e adapta os componentes que já existem, para eles conseguirem encaixar nessa arquitetura desejada. Então esse ciclo vai acontecer e vai se repetir de adaptação tanto da arquitetura quanto dos componentes. A partir dali a gente vai entrar para um projeto detalhado. Por quê? Porque possivelmente essa adaptação não vai conseguir cobrir todas as lacunas. Então vão continuar existindo alguns pontos que necessitam de uma implementação e necessitam de um projeto detalhado. Após esse projeto detalhado, a gente vai codificar esses pontos que estavam pendentes e finalmente implantar a aplicação no ambiente de produção. Como pode ser visto, um dos alicerces para a gente conseguir usar o DBC é adaptar o componente, adaptar a arquitetura para que eles possam ser reutilizados naquela arquitetura que está sendo projetada. E essa customização do componente para que ele possa ser utilizado na arquitetura, ela pode se dar de duas formas. Ele pode se dar através da variabilidade do próprio componente ou através da adaptação. Idealmente, essa customização deveria ser feita através da variabilidade. O que é a variabilidade? A variabilidade é o mecanismo de customização que foi projetado no ambiente de desenvolvimento do componente. Ou seja, quando estavam fazendo o componente, foi considerado um conjunto de cenários possíveis de reuso do componente. E aquele componente foi preparado para ser customizado para aqueles vários cenários. Então, essa variabilidade ela pode acontecer em diversos momentos. Por exemplo, a geração em tempo de desenvolvimento. A gente pode, no ambiente de desenvolvimento do componente, gerar o componente, por exemplo, para diferentes plataformas, ou gerar o componente com determinados requisitos específicos, que a gente está fazendo, de certa forma, uma customização desse componente. A gente pode fazer uma parametrização do componente em tempo de implantação. Isso é muito comum em componentes que a gente pega open source, onde tem um descritor XML que a gente determina alguns parâmetros para o componente entrar em execução. Então, essa variabilidade através da parametrização, ela se daria em tempo de implantação. A gente já está com o componente em mãos no ambiente de reutilização e a gente
configura nesse componente um conjunto de parâmetros falando como que o componente deve agir em tempo de execução. Esses parâmetros só são possíveis de serem configurados porque, em tempo de criação do componente, as pessoas que fizeram o componente pensaram nesses cenários e permitiram esse tipo de configuração. Então, a gente fica restrito ao que foi pensado no ambiente de produção do componente para que a gente possa variar o componente no ambiente de reutilização. E o terceiro tipo é a interface de configuração, que a gente discutiu anteriormente, que a gente consegue, em tempo de execução, determinar como que o componente deve agir. Então, a gente tem um conjunto de customizações através de variabilidade, que são mecanismos que foram pensados para isso, por quem fez o componente, e a gente pode usar no nosso ambiente de reutilização. Essa é a forma preferida de se customizar um componente. Por quê? Porque é a forma menos intrusiva e mais fácil. A gente está usando exatamente os mecanismos que foram pensados quando o componente foi feito. Bom, mas nem sempre é possível fazer essa customização por meio de variabilidade do componente. Por quê? Porque às vezes a gente está querendo reutilizar o componente num cenário onde quem projetou o componente não pensou naquele cenário específico de reutilização. Por exemplo, a gente tem um sistema legado que depende de algumas interfaces que já existem e a gente quer colocar esse componente para interagir com o sistema legado. Então, possivelmente, o componente não vai responder, não vai prover as funcionalidades exatas que aquelas interfaces requerem. E aí a gente vai ter que, de alguma forma, adaptar o componente para fazer com que ele atenda a essa nossa demanda. E quando a gente se vê numa situação desse tipo, o caminho que a gente tem que seguir é a adaptação. Então, recapitulando, a gente pode customizar um componente de duas formas, via variabilidade ou via adaptação. O ideal é ser via variabilidade, que é o mecanismo que foi entregue para a gente por quem produziu o componente, só que se não for possível, a gente vai seguir o caminho da adaptação. E essa adaptação ela pode se dar também de duas formas, através do mecanismo de caixa branca ou mecanismo de caixa preta. O mecanismo de caixa branca é quando a gente tem acesso ao interior do componente. Então, a gente tem a possibilidade de reescrever esse componente, editar o código do componente, modificar os modelos do componente e assim por diante. O mecanismo de caixa preta é quando a gente não tem o acesso ao interior do componente. Por exemplo, o componente é um binário. Então, as nossas possibilidades de adaptação mudam. A gente consegue criar elementos que convivem com esse componente, interagem com o componente e adaptam o componente, mas a gente não consegue modificar o componente em si. Bom, essa questão de adaptação é uma questão muito importante, muito complexa, e a gente tem um conjunto de requisitos para analisar técnicas de adaptação, que são separação, transparência, combinação, reutilização e configuração. E a gente tem um conjunto de técnicas. A gente está discutindo na aula de hoje somente 3 dessas técnicas, mas existem várias outras técnicas para a gente fazer adaptação em componentes. E as 3 técnicas que a gente vai discutir são copiar e colar, herança e embrulho. Os próximos slides eu vou detalhar cada uma desses requisitos para a adaptação de componentes e detalhar cada uma dessas técnicas para a adaptação de componentes. Tentar mostrar para vocês como que cada técnica atende a esses requisitos para a adaptação dos componentes. Bom, o primeiro requisito é separação. O que esse requisito fala para a gente? Fala que o componente deveria ser uma entidade separada da sua adaptação. Ele não deveria misturar com a adaptação. Isso acontece, essa mistura acontece principalmente nas adaptações de caixa branca, onde a gente coloca o código da adaptação e código do componente misturados no mesmo elemento. Qual é o mal desse tipo de situação? O mal desse tipo de situação é que dificulta muito a evolução, dificulta muito a manutenção do componente. Quando vier uma nova versão desse componente, corrigindo possíveis falhas, como que a gente vai conseguir saber o que era a adaptação para migrar a adaptação para a nova versão? Então, é um complicador quando a gente não tem a separação. O ideal é a gente ter o componente como uma entidade própria e ter a adaptação como uma outra entidade para facilitar a manutenção. Um outro ponto problemático da questão da separação é que quando a gente não tem essa separação, a gente tem que entender muito bem o componente para poder fazer a adaptação, porque a adaptação vai entranhar no componente, vai estar completamente misturada ao componente. Um outro requisito é a transparência. O que significa transparência? Significa que esse componente, antes e depois da adaptação, deveria ser visto pelo mundo exterior com as mesmas interfaces providas e requeridas.
Se isso acontecer, a adaptação foi transparente. Ou seja, quem dependia do componente antes da adaptação consegue substituir pela versão adaptada sem nenhuma atividade extra, porque ele continua sendo absolutamente igual ao que ele era no passado. Terceiro requisito é combinação. A gente pode ter uma adaptação em cima de um componente e, possivelmente, após essa adaptação, a gente resolver fazer uma segunda adaptação. Então, o requisito de combinação mostra para a gente se é possível combinar adaptações. A gente tem uma adaptação da adaptação e recorrentemente. Quarto requisito, reutilização. É o quanto a nossa adaptação é reutilizável. A gente adapta o componente para um determinado cenário, só que a gente pode querer pegar esse código da adaptação, ou pegar esses elementos que fazem a adaptação e usar para adaptar outros componentes. É possível fazer isso? Sim ou não? E esse requisito tenta mostrar essa possibilidade. E o quinto requisito é configuração. A nossa adaptação permite a configuração, a parte que possivelmente não é reutilizável dela é passível de configuração, a gente consegue parametrizar a nossa adaptação para esse componente ser mais flexível. Então, esse é o nosso quinto requisito. Bom, e as técnicas? Basicamente, o que a gente fez foi analisar requisitos ou necessidades para que uma adaptação seja bem sucedida, e a gente tem um conjunto de técnicas que tentam atingir esses requisitos. A primeira técnica é a mais simples e é a que a maioria das pessoas está habituada a fazer no dia a dia, que é copiar e colar. O que é copiar e colar? É a gente pegar, possivelmente num componente de caixa branca, uma parte do código dele e substituir por um outro código que a gente já tinha, por exemplo. Então, a gente está mexendo dentro daquele próprio código do componente. O primeiro problema dessa técnica é que ela depende de um conhecimento muito grande sobre o componente. Porque para a gente poder alterar o próprio componente, a gente precisa conhecer como que esse componente funciona. Então, isso eleva a nossa dificuldade em aplicar essa técnica. Um outro ponto complicado é manter múltiplas cópias daquele mesmo código que foi colado em diversos componentes. Então, se a gente tem um código que faz login, por exemplo, que ele tenta auditar quem está usando o componente, e se ele é copiado e colado em vários componentes para a gente adaptar os vários componentes a ter essa funcionalidade de login, possivelmente, se tiver um erro nesse código de login, a gente vai ter que editar em vários componentes, porque ele está replicado nesses vários componentes, o que atrapalha muito a evolução e a manutenção. E qual é o ponto positivo? O ponto positivo é a facilidade. Isso gera resultados muito rapidamente, porque a gente simplesmente abre o componente, coloca aquela linha lá dentro e compila o componente e está com o componente adaptado. Então é muito fácil fazer, só que tem um conjunto de pontos negativos. Uma segunda técnica é a herança. Herança vocês já viram durante esse curso, que é um mecanismo da orientação a objeto. Então, por ser um mecanismo da orientação a objeto, ela obriga com que a gente tenha um componente orientado a objetos. O projeto interno do componente tem que ser orientado a objetos para a gente poder usar herança como uma técnica de adaptação. E, basicamente, o que essa técnica faz é criar subclasses de classes que já existam no componente, mudando parte do comportamento das classes que já existiam, fazendo uma espécie de um polimorfismo para as classes que já existiam dentro do componente. Ela tem uma vantagem que é separar o código. Repare, o componente continua intacto. E agora surgiu uma classe nova que herda de uma classe que já existia e modifica parte das funcionalidades. Então, a gente consegue enxergar claramente o que é a adaptação, que é essa classe nova, e o que é o componente original, que é aquele nosso requisito de separação. E uma parte um pouco negativa é que ela, além de necessitar que o componente seja implementado em orientação a objeto, ela faz com que a gente tenha que entender as partes do componente. Reparem que a gente não precisa mais entender o código do componente. A gente não precisa saber a fundo como aquele componente funciona, mas a gente tem que saber quais são as partes principais e saber o ponto exato onde a gente tem que criar a herança e fazer o polimorfismo sobre um determinado método. E uma terceira técnica é o embrulho. Esse embrulho, ele é basicamente a gente pegar o componente que já existia e criar um componente maior, criar uma camada que faz uma tradução entre o componente e o resto do sistema. Se vocês olharem para as aulas anteriores de projeto, vocês vão ver que a gente discutiu um padrão do Gama, do Goff, chamado adapter, que é basicamente isso. Essa ideia do embrulho é a implementação daquele padrão adapter. Então, qual é a grande vantagem dele? É que a gente não precisa conhecer a implementação do componente,
porque a gente vai basicamente fazer uma tradução de interface para interface. O embrulho ele vai acontecer do lado de fora do componente, então a gente só precisa conhecer a interface do componente. Um ponto negativo dele é que possivelmente se essa interface é grande e a gente deseja modificar somente uma das operações da interface, a gente vai ter que fazer delegação para todas as demais operações. Delegação é basicamente quando alguém chamar um método que não foi modificado na interface nova, a gente vai repassar para a interface original. Então vai ficar um código um pouco mais sobrecarregado. Ele tem limitadas possibilidades de adaptação, porque a gente está atuando só com a interface do componente, a gente não está atuando no interior do componente, então a gente vai ficar limitado a algumas possibilidades, a gente não vai conseguir fazer qualquer coisa que a gente quiser, que seria o caso daquela primeira técnica, que é copiar e colar, porque a gente está acessando direto o código do componente, a gente tem muito mais flexibilidade. E existem argumentos de redução de desempenho, porque no momento que a gente está colocando uma camada extra para esse componente, a gente necessariamente vai estar botando um processamento extra, mesmo no caso da delegação, que é um processamento muito curto, mas um processamento extra que pode estar deteriorando o desempenho do componente. Agora, um ponto-chave, a gente viu 3 técnicas, a gente viu 5 requisitos, é que não existe técnica perfeita. Não existe uma técnica que a gente fale, essa técnica tem que ser usada sempre. A gente tem que analisar quais são os requisitos mais importantes para um determinado cenário e escolher a técnica adequada. Então, essa tabelinha tenta mostrar a ligação entre as 3 técnicas e os 5 requisitos, e ela mostra com sinal de menos, menos, menos e mais, como que cada técnica está apoiando o requisito. Então, se a gente reparar no caso dos mais, o embrulho tem um alto nível de separação, porque realmente ele atua do lado de fora do componente, enquanto copiar e colar tem um baixo nível de separação. Transparência, copiar e colar e herança tem transparência, o componente continua com a interface igual a que ele tinha anteriormente, enquanto o embrulho modifica a interface. Em situações onde o propósito é modificar a interface para fazer a adaptação, o embrulho pode ser uma boa saída, porque esse requisito deixa de ser importante. Bom, a combinação, o embrulho permite que a gente combine, crie embrulhos do embrulho recursivamente. Reutilização, de certa forma o embrulho pode ser reutilizável, se a gente faz algumas chamadas intermediárias, essas chamadas podem estar sendo feitas a elementos reutilizáveis. E configuração, nenhuma dessas 3 técnicas possibilita a configuração da adaptação. Bom, o último tópico da aula de hoje são as restrições no DBC. É importante vocês notarem que o componente que a gente está fazendo, ele não é tão livre quanto ele aparenta ser. Ele tem que seguir um conjunto de restrições. Essas restrições são, por exemplo, os requisitos. Isso é meio óbvio. Se a gente está fazendo um componente, o componente tem que atender aos requisitos do cliente. Ele tem que atender a requisitos funcionais, quer dizer, as funcionalidades que o componente deve prover, e requisitos não funcionais, ou seja, atributos de qualidade. O componente deve ser de fácil manutenção, o componente deve ter um alto desempenho e assim por diante. Então, ele sempre vai ter que estar aderente aos requisitos. Além disso, possivelmente o componente vai ter que seguir algumas demandas dos sistemas legados que já existiam. Seja no caso que o sistema legado vai ficar dentro do componente, que esse componente está sendo feito exatamente para encapsular um sistema legado, seja no caso onde o componente vai interagir com o sistema legado. Então, a gente, de alguma forma, vai ter que considerar o que já existe. Quando eu falo sistema legado, são sistemas que já existem, então, em produção. Então, a gente vai ter que considerar esses sistemas na hora de fazer os nossos componentes. Além disso, a gente tem alguns requisitos no nível conceitual, ou seja, a arquitetura. Esse componente ele normalmente é projetado para trabalhar em uma arquitetura específica, e essa arquitetura tem um conjunto de características que o componente tem que respeitar. E do ponto de vista de implementação, o componente está normalmente aderente a uma determinada plataforma. Então, ele vai ter que seguir restrições que a plataforma impõe, como, por exemplo, linguagem de programação. Então, se a gente olhar para as restrições possíveis da arquitetura, a primeira são estilos arquiteturais. Vocês já viram em aulas anteriores que existem diversos estilos, padrões e assim por diante. Então, no momento que a gente está trabalhando em cima de uma dada arquitetura, a gente tem que seguir os estilos arquiteturais que aquela arquitetura prega. Então, por exemplo, se a gente tem uma arquitetura MVC, o nosso componente deveria estar aderente a esse estilo arquitetural. Além disso, a arquitetura define conexões, define como os componentes devem se conectar. Isso também tem a ver com o estilo da arquitetura. E o componente tem que seguir, tem que estar aderente a essas várias conexões. E, finalmente, a arquitetura usa protocolos.
Lá no início da aula de hoje eu discuti que quando a gente tem uma interface genérica, a gente sobrecarrega o protocolo. O protocolo é a linguagem usada pelos vários componentes para se comunicar. Então, se esse componente está dentro de uma determinada arquitetura, ele tem que saber falar essa linguagem que é o protocolo da arquitetura. Bom, em relação à plataforma, a plataforma fornece funcionalidades básicas para o componente. Quando vocês pensarem em plataforma, imaginem um ambiente onde o componente vai rodar. Então, a plataforma está dando para o componente um conjunto de funcionalidades básicas, para o componente ser mais simples, ele não precisar implementar tudo que ele necessita para funcionar. E a plataforma tenta garantir atributos de qualidade. É responsabilidade da plataforma garantir que aquele componente está atendendo aos requisitos que a plataforma exige. Então, um exemplo para tentar facilitar o entendimento do que seria uma plataforma, se vocês pensarem em programas executáveis, o próprio sistema operacional pode ser visto como a plataforma de execução de um programa executável. Então, quando vocês estão num ambiente Windows, vocês dão Ctrl Alt Del e vão ver a lista de tarefas que estão em execução, o sistema operacional está gerenciando essas várias tarefas. O sistema operacional tem poder para finalizar uma tarefa, mesmo que a tarefa não queira ser finalizada. Por quê? Porque o sistema operacional é a plataforma que segura a execução das tarefas. E ele fornece para as tarefas um conjunto de funcionalidades, por exemplo, abertura de arquivo, conexão com rede e assim por diante. As principais plataformas que são J2EE, que é uma plataforma de Java para empresas, para fazer construção de componentes. .NET, que é uma plataforma da Microsoft para construção de componentes. E o Corba, que é uma plataforma aberta para também construção de componentes. Bom, e quais são as funcionalidades que uma plataforma fornece para a gente? Localização de componentes, a plataforma sabe aonde estão cada um dos componentes. Entregas de mensagem, que parece ser uma coisa simples se os dois componentes estiverem na mesma máquina, só que se os componentes estiverem distribuídos, passa a ser uma tarefa um pouco mais complexa. Persistência dos dados, os dados são manipulados pelos componentes, são persistidos em disco e a plataforma fornece isso para a gente. Transação, a ação em cima de um componente, na verdade, pode depender da ação em cima de outros componentes, então normalmente a plataforma fornece para a gente transações distribuídas, onde um commit num componente vai propagar commit em vários outros componentes. Autenticação e autorização, que é a gente saber quem é que está acessando o sistema, que é a autenticação, e a autorização é saber se a pessoa pode acessar uma determinada área do sistema, ou um determinado componente pode acessar uma determinada área do sistema. E distribuição, que é o componente poder estar em diferentes máquinas, em diferentes locais e funcionar de forma colaborativa. Existem várias outras funcionalidades que a plataforma fornece para os componentes. Bom, e a gente tem, normalmente, tipos de componentes em determinadas plataformas. Alguns exemplos de tipos de componentes são componentes que representam conceitos de negócio, por exemplo, produto, compra e assim por diante. São elementos do nosso domínio que são componentes dentro daquela plataforma. Esses componentes normalmente precisam ser persistidos em bancos de dados. Um outro tipo de componentes são componentes que representam funcionalidades do sistema, ou aqueles nossos casos de uso. São componentes que, por exemplo, fazem a compra de um produto, ou a venda de um produto. Esse componente pode ser do tipo síncrono ou assíncrono. Componente síncrono é um componente que faz todo o processamento e retorna para o usuário, e quando o processamento termina, ele notifica os usuários. Então, por exemplo, numa rede de departamentos, quando está tendo uma promoção e ela deseja mandar um e-mail para todos os usuários cadastrados, isso seria um componente assíncrono, que roda esse processamento de madrugada e envia os e-mails para todos os usuários cadastrados. Bom, então, como a gente pôde ver, a plataforma ela tem uma função muito importante, que é permitir e prover funcionalidade para os componentes. Os vários componentes que habitam naquela plataforma, eles recebem um conjunto de recursos, só que, de contrapartida, eles têm que estar aderentes às restrições que a plataforma impõe a eles. Então, por exemplo, a plataforma normalmente monitora os componentes. Se vocês pararem para reparar, vocês vão ver que dentro da mesma plataforma existem diversos componentes, e esses componentes estão compartilhando recursos.
Então, no que a plataforma monitora esses componentes e percebe que um determinado componente está tendo um comportamento onde ele gasta mais recursos do que os outros componentes e que esse comportamento atrapalha a execução dos outros componentes, a plataforma pode optar por desativar esse componente, fazendo com que aquele componente que consumia recursos em exagero deixe de habitar na plataforma e disponibilize os recursos para os demais componentes. Além disso, a plataforma determina um conjunto de restrições extras aos componentes, como, por exemplo, a linguagem permitida. Então, se a gente pensar na plataforma J2EE, ela está forçando que a linguagem dos componentes seja Java. Existem algumas plataformas que permitem com que os componentes possam ser escritos em mais de uma linguagem, mas em alguns casos a plataforma restringe a linguagem que o componente pode usar. Além disso, mecanismos de persistência. A plataforma pode obrigar que todo componente que deseja habitar na plataforma tenha que seguir uma determinada convenção de mecanismo de persistência. Formas de distribuição e conexão, como que esses componentes se conectam. Então, em determinados casos, a plataforma pode intermediar essa conexão. Por exemplo, quando a gente tem componentes distribuídos, um componente habitando numa plataforma num país e um outro componente habitando em outra plataforma em outro país. Como a plataforma intermedia a conexão entre os componentes, ela obriga que os componentes sigam determinados protocolos com que ela consiga fazer essa conexão. Além disso, controle de concorrência. Como eu disse anteriormente, os componentes estão competindo por recursos. Então, por exemplo, a gente pode ter vários componentes acessando um banco de dados e a plataforma é responsável por fazer com que esses componentes consigam competir de forma justa, beneficiando todos os componentes. Finalmente, a plataforma ela pode impor alguns procedimentos aos componentes, onde os componentes vão ter que seguir esses procedimentos. Um exemplo desse procedimento é, toda vez que um componente não necessitar mais de uma conexão com o banco de dados, ele avisar a plataforma que essa conexão não é mais necessária e se livrar desse recurso de conexão. Assim, a plataforma pode reutilizar esse recurso e fornecer para um segundo componente. No momento que um componente não segue esses procedimentos, ele está acumulando recursos com ele, não está devolvendo a plataforma pode, monitorando esse componente, excluir o componente para que os outros componentes consigam operar de forma correta. Bom, e aí, como a gente viu, existe uma dependência muito forte entre o componente e a plataforma. E como é que fica a questão da reutilização do componente em outras plataformas? A gente faz um componente para uma determinada plataforma, passa por todas aquelas etapas de análise, projeto, o componente está pronto, implementado, e a gente percebe que no futuro a gente vai ter que migrar de uma plataforma para outra. Então, a solução que a gente encontra para esse problema é separar os tipos de restrição. Separar as restrições que são voltadas à plataforma específica das restrições do problema. No momento que a gente consegue modelar uma análise projeto, separando esses tipos de restrição, a gente consegue deixar um componente só com restrições do problema, que esse sim pode ser reutilizado para diferentes plataformas, e a partir desse componente implementar o componente numa plataforma específica. Essa implementação não vai ser reutilizada entre plataformas porque ela leva em consideração as restrições do problema. E existem técnicas próprias para lidar com isso. Uma muito conhecida é o MDA, Model Driven Architecture, que a ideia é exatamente a gente poder fazer um modelo que é independente de tecnologia e a partir dele for adicionando dependências, como por exemplo dependência de plataforma, e transformar esse modelo nesses vários níveis de abstração. Só que uma discussão mais profunda sobre MDA está fora do escopo do curso. Nesse ponto, o que a gente quer passar para vocês é que é interessante a gente separar as restrições que são impostas pela plataforma das restrições que são impostas pelo problema. Essa questão das restrições impostas pelo problema vão ser muito mais reutilizáveis do que as restrições impostas pela plataforma. Bom, com isso a gente fecha a aula de hoje. A bibliografia básica da aula de hoje é o capítulo 37.2 do Larman e existem bibliografias extras, o livro do Spassky, o livro do Bosch e o livro do Page Jones. Muito obrigado e até a próxima aula.